A matriz energética do Brasil depende fortemente das hidrelétricas, que respondem por cerca de 60% da energia gerada no país. Esse modelo, embora sustentável e eficiente em situações normais, se torna vulnerável em períodos de crise hídrica, quando a escassez de água compromete diretamente o desempenho das hidrelétricas. Nos últimos anos, as mudanças climáticas e os longos períodos de seca se tornaram mais frequentes e intensos, gerando preocupação tanto para o setor energético quanto para a economia nacional. Uma crise hídrica, em essência, ocorre quando os níveis de água dos rios e reservatórios caem drasticamente, afetando a capacidade de geração das hidrelétricas. Esse fenômeno é amplificado pela variabilidade do clima, pela demanda crescente de energia e pela ausência de chuvas em regiões cruciais para a geração de eletricidade. Durante uma seca prolongada, as hidrelétricas enfrentam sérios desafios para manter o fornecimento, o que pode resultar em racionamento de energia, aumento das tarifas e sobrecarga em outras fontes energéticas. Neste vídeo, vamos explorar como as hidrelétricas se comportam nesses períodos críticos, os impactos para o fornecimento de energia e a economia, e as soluções que podem mitigar esses efeitos. Ao final, você entenderá o papel das hidrelétricas durante a crise hídrica e o que esperar em um cenário de escassez de água. Para entender os desafios das hidrelétricas em períodos de crise hídrica, primeiro é importante conhecer como elas operam em condições normais. As hidrelétricas funcionam a partir da força da água, aproveitando o fluxo dos rios e dos reservatórios para mover grandes turbinas. Essas turbinas estão conectadas a geradores que transformam a energia mecânica da água em energia elétrica, distribuída depois para várias regiões. Quando os reservatórios estão em níveis ideais, as hidrelétricas conseguem produzir energia de forma constante e eficiente. Essa capacidade de armazenamento de água nos reservatórios funciona como uma espécie de bateria natural, permitindo que as hidrelétricas atendam à demanda de energia, mesmo em períodos de poucas chuvas. Essa estabilidade é fundamental para a segurança energética do país. O Brasil, com sua grande quantidade de rios e bacias hidrográficas, tem uma vantagem natural para esse tipo de geração de energia. No entanto, essa dependência dos recursos hídricos também significa que, em períodos de seca severa, o abastecimento de energia fica comprometido. Assim, entender o processo de geração hidrelétrica e a importância dos reservatórios é essencial para compreender as limitações que surgem durante uma crise hídrica e o impacto dessa situação no fornecimento de energia. Quando ocorre uma crise hídrica, a primeira área afetada nas hidrelétricas é o nível dos reservatórios que abastecem as turbinas. Com pouca água disponível, a pressão necessária para gerar energia diminui, reduzindo a capacidade de produção. Em situações extremas, o nível de água pode chegar ao ponto de volume morto, ou nível mínimo operacional, onde a água disponível não é mais suficiente para acionar as turbinas de maneira eficaz. Isso coloca em risco a operação das hidrelétricas e compromete o fornecimento de energia. Além disso, o impacto vai além do aspecto técnico, afetando diretamente os custos de energia e o abastecimento para consumidores. Com a escassez de água, o governo precisa recorrer a outras fontes para garantir a continuidade do fornecimento, como usinas termoelétricas, que têm um custo operacional muito mais alto. Esse custo extra geralmente é repassado ao consumidor na forma de bandeiras tarifárias que encarecem a conta de luz, especialmente durante períodos de longa seca. Essa limitação nas hidrelétricas gera um efeito dominó, já que a energia passa a ser menos acessível, e o impacto é sentido na economia de maneira ampla, afetando setores produtivos e aumentando o custo de vida. Em momentos de crise, a dependência de fontes alternativas cresce, e com ela, o desafio de manter a energia disponível para a população e para a indústria, mesmo com custos mais elevados e impactos ambientais indesejáveis. A crise hídrica e a consequente limitação da geração hidrelétrica trazem sérias consequências para o fornecimento de energia no país. Em períodos de seca intensa, quando a geração pelas hidrelétricas é reduzida, o governo precisa acionar outras fontes, como as usinas termoelétricas, que produzem energia a partir da queima de combustíveis fósseis.
Essas fontes são mais caras e poluentes, e a necessidade de seu uso frequente aumenta os custos operacionais do sistema elétrico. Esses custos acabam refletidos nas contas de energia da população por meio das bandeiras tarifárias, que variam conforme o uso das termoelétricas. Além do impacto financeiro para os consumidores, essa dependência de fontes alternativas pode comprometer a competitividade de setores industriais que consomem grandes quantidades de energia, afetando diretamente a economia nacional. Com o custo da eletricidade mais elevado, empresas enfrentam desafios para manter suas operações, o que pode resultar em aumento dos preços dos produtos e serviços, afetando o custo de vida no país. A escassez de energia também traz riscos de racionamento, como ocorreu em crises passadas, onde foi necessário limitar o consumo para garantir o fornecimento mínimo. Assim, o impacto da crise hídrica nas hidrelétricas é sentido não só nas contas de luz, mas em toda a economia, ressaltando a importância de soluções estruturais para lidar com períodos de seca intensa e garantir a segurança energética no país. Em períodos de crise hídrica, uma das soluções emergenciais é recorrer a fontes alternativas, como as usinas termoelétricas e as energias renováveis, eólica e solar. A termoelétrica é a opção mais rápida para cobrir a redução da hidrelétrica, mas seu custo é elevado e seu impacto ambiental significativo devido às emissões de carbono. Esse aumento de custo é uma desvantagem direta para os consumidores, que veem suas contas de energia subirem conforme a dependência das termoelétricas aumenta. Por outro lado, energias renováveis como a eólica e a solar têm se mostrado alternativas viáveis e sustentáveis para complementar a matriz energética. Embora dependam das condições climáticas, a geração eólica e solar tem crescido e se tornado mais acessível, ajudando a reduzir a pressão sobre as hidrelétricas. Essas fontes renováveis, quando integradas ao sistema de geração, podem aliviar a dependência de energia hidrelétrica, especialmente em períodos críticos. O uso combinado de diversas fontes permite maior flexibilidade e resiliência para o sistema energético, embora ainda existam desafios para expandir e integrar essas energias renováveis. Assim, em tempos de seca, o investimento em fontes complementares representa uma estratégia essencial para garantir o fornecimento de energia com menos impacto econômico e ambiental. O Brasil já enfrentou diversas crises hídricas que evidenciam a vulnerabilidade do sistema hidrelétrico. Um dos exemplos mais marcantes é a crise de 2001, que levou ao racionamento de energia e afetou milhões de brasileiros. Na época, o país precisou reduzir o consumo em quase 20% para evitar um colapso no sistema de energia. Esse período de racionamento deixou claro o quanto a dependência das hidrelétricas pode ser problemática em tempos de seca. Outro exemplo recente é a crise de 2014 a 2015, que afetou principalmente a região sudeste e impactou grandes usinas como as de Itaipu e Sobradinho. A baixa nos reservatórios gerou aumento nos preços da energia, e foi necessário acionar as termoelétricas com frequência para manter o fornecimento. Essa dependência emergencial das termoelétricas resultou em uma inflação nas tarifas de energia e destacou a urgência de diversificação da matriz energética. Essas crises são exemplos práticos de como a escassez de água pode afetar a geração de energia e a economia. Cada caso reforça a necessidade de soluções estruturais para que o Brasil possa enfrentar períodos de seca com mais segurança e menos impacto financeiro e ambiental. Com a crescente ocorrência de crises hídricas, o setor de energia hidrelétrica tem investido em adaptações e inovações para manter a eficiência em períodos de seca. Tecnologias avançadas, como turbinas mais eficientes e sistemas de monitoramento em tempo real, estão sendo desenvolvidas para reduzir o desperdício de água e otimizar o uso dos recursos hídricos disponíveis. Outra inovação importante é a implementação de programas de gestão de reservatórios, que ajudam a controlar o uso da água em momentos de seca. Além disso, tecnologias como a automação e o uso de dados climáticos avançados permitem que as hidrelétricas operem de forma mais inteligente, ajustando a geração de energia conforme a disponibilidade de água.
Essas adaptações são passos fundamentais para garantir que as hidrelétricas consigam manter a geração de energia mesmo em condições adversas. A evolução tecnológica, portanto, representa um caminho promissor para o futuro da energia hidrelétrica, aumentando a resiliência do sistema e diminuindo a vulnerabilidade do país às crises hídricas. Diante dos desafios impostos pelas crises hídricas, a diversificação da matriz energética tem se tornado essencial. A aposta em outras fontes renováveis, como a energia solar e eólica, permite reduzir a dependência das hidrelétricas e trazer mais estabilidade ao sistema energético. Essas fontes têm um papel importante, pois são menos impactadas pela escassez de água e podem atuar como complementares, sobretudo em períodos de seca. Uma matriz mais diversificada oferece mais flexibilidade para o sistema de energia e contribui para a segurança energética do país. Ao investir em uma combinação de energias renováveis, o Brasil reduz os riscos de desabastecimento e diminui o impacto ambiental causado pela necessidade de recorrer a fontes poluentes, como as termoelétricas. Essa diversificação é, portanto, um passo essencial para construir um sistema energético mais sustentável e resiliente. A preservação dos recursos hídricos é crucial para a sustentabilidade das hidrelétricas e do meio ambiente. Iniciativas como o reflorestamento e a proteção de áreas de mananciais ajudam a manter o ciclo hidrológico em equilíbrio, garantindo que os rios e reservatórios tenham um abastecimento contínuo. Essas práticas preservam a qualidade da água e evitam a degradação dos ecossistemas. Além disso, políticas de gestão sustentável, como o uso consciente da água e o incentivo a práticas agrícolas que reduzam o consumo de água, contribuem para a preservação dos recursos hídricos. Ao implementar essas práticas de conservação, o Brasil pode reduzir a pressão sobre os recursos naturais e garantir a longevidade das hidrelétricas, promovendo um sistema energético mais sustentável. As hidrelétricas têm um papel central no fornecimento de energia do Brasil, mas enfrentam desafios crescentes com as mudanças climáticas e crises hídricas recorrentes. Compreender esses desafios é o primeiro passo para lidar com as limitações que surgem durante períodos de seca intensa. Neste vídeo, exploramos os impactos da crise hídrica nas hidrelétricas e na economia, além das soluções para diversificar e fortalecer a matriz energética do país. Para o futuro, é essencial investir em inovações tecnológicas, diversificação de fontes energéticas e preservação ambiental para garantir que o Brasil tenha um sistema energético mais resiliente e sustentável. Com essas mudanças, o país estará mais preparado para enfrentar os desafios climáticos e assegurar um fornecimento estável de energia para todos.